Fala galera, quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje iniciamos nosso curso de Química Básica. O tema dessa primeira videoaula é propriedades da matéria. E o que iremos abordar nesta aula? A princípio, iremos lembrar o conceito clássico de matéria, bem como a definição de substâncias químicas. Em seguida, falaremos um pouco sobre as propriedades que podem ser utilizadas para caracterizar as substâncias, como a temperatura de fusão e ebulição. Falaremos sobre misturas e como realizar a sua separação. E por fim, irei apresentar para vocês as referências bibliográficas que foram empregadas na preparação desta videoaula. Pessoal, vale lembrar que é extremamente importante para o processo de aprendizagem a leitura e a prática do conteúdo. Então não deixem de ler e praticar com o livro-texto que vocês têm à disposição, ok? Então, vamos lá. Química é uma área da ciência que estuda a matéria, sua composição e suas propriedades, e muito mais. Diante disso, precisamos relembrar o conceito clássico de matéria, que acredito que todos já possuem de conhecimento prévio, pelo menos é o que eu imagino. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Como exemplo de matéria, temos a água, o copo que contém a água, a terra que está sob nossos pés, o ar e inclusive nós mesmos. Se a gente observar cada um desses exemplos, iremos perceber que eles são sistemas bastante complexos. Vamos olhar para a imagem da Terra que temos aqui. Notem que ao olhar para a Terra, percebemos que existe grama misturada com ela, ou seja, existe mais de uma matéria misturada com a Terra. E para ser sincero, existe muito mais tipos de matéria compondo a Terra do que podemos ver a olho nu. Com os outros exemplos de matéria que foram citados, não é diferente. Para tornar nosso entendimento sobre matéria mais eficiente, os químicos buscam isolar os componentes da matéria de tal maneira que chegamos a um tipo de material que denominamos de substâncias químicas. As substâncias químicas são materiais que possuem propriedades bem definidas e seus valores são reprodutíveis em determinadas condições. Ou seja, a depender da condição, as substâncias possuem propriedades que as caracterizam. Mas quais seriam essas propriedades? Bom, temperatura de fusão e de ebulição, densidade e outras são exemplos de propriedades que caracterizam as substâncias químicas e quando essas propriedades são bem específicas, definidas e invariáveis em determinadas condições, dizemos que a substância química é pura. Por exemplo, a água é uma substância pura que possui temperatura de fusão igual a 0 graus Celsius e temperatura de ebulição igual a 100 graus Celsius. Mas isso só é verdade quando esses processos ocorrem à pressão de 1 atm, a pressão a nível do mar. Lembram que citei anteriormente que as propriedades que caracterizam uma substância pura dependem das condições em que elas estão expostas? Pois bem, a pressão atmosférica de 1 atm é essencial para que esses valores informados sejam obtidos durante a caracterização do material. Uma outra propriedade que é muito importante para caracterizar as substâncias químicas é a densidade, que é basicamente a razão entre a massa da substância e o volume que ela ocupa. Essa propriedade também depende de condições específicas para termos valores que podem caracterizar uma substância química. Além da pressão, a densidade também depende da temperatura. Mas não se preocupe com esses detalhes nesse primeiro momento. Com o passar dos nossos estudos, iremos compreender cada vez melhor essas propriedades e como elas podem ser influenciadas pelas condições em que as substâncias são expostas. Uma coisa importante que vale a pena destacar é que para obter os valores dessas propriedades, utilizamos diversos instrumentos de medidas específicos para atingir esse objetivo. Por exemplo, para obtermos o valor de temperatura de fusão e ebulição, utilizamos um termômetro para fazer as medidas. Para medir a densidade de uma substância, precisamos de uma balança para medir a massa e um instrumento para medir o volume. Neste exemplo da imagem, temos uma vidraria muito utilizada em laboratórios de química para essa finalidade, que aproveita. Agora que já entendemos melhor a matéria e que ela é composta por substâncias químicas, puras ou misturas, podemos melhorar nossa compreensão sobre as misturas de substâncias. Misturas podem ser definidas como sistemas que possuem mais de uma substância em contato, uma com a outra, e elas podem ser classificadas como misturas homogêneas ou heterogêneas. Antes de seguir, citei para vocês o termo sistema.
Em química, toda vez que usamos o termo sistema, estamos nos referindo à parte do universo que estamos observando. Por exemplo, se estivéssemos observando uma reação ocorrendo em um copo, a reação ocorrendo no copo é o nosso sistema de observação, ok? Então, continuando aqui. Quando dizemos que um sistema corresponde a uma mistura homogênea, também conhecida como solução, significa que nesse sistema existem duas ou mais substâncias em contato, entretanto não conseguimos diferenciá-las a olho nu. Ou seja, vemos o sistema como algo uniforme, sem uma interface entre as substâncias. Quando observamos um sistema que não é possível diferenciar as espécies químicas misturadas, dizemos que esse sistema possui somente uma fase. No exemplo que mostro nessa imagem, temos sal, cloreto de sódio, dissolvido em água. Apesar de sabermos que temos duas substâncias misturadas, não conseguimos identificá-las separadamente nessa mistura homogênea. Já misturas heterogêneas são sistemas que possuem duas ou mais substâncias em contato, entretanto podemos distingui-las a olho nu. Note que no exemplo apresentado, que corresponde a uma mistura de óleo e água, conseguimos vê-las separadas. Dizemos que esse sistema é uma mistura heterogênea e possui duas fases, ou seja, conseguimos observar os componentes da mistura separados com uma interface entre eles. Neste momento, vale ressaltar que tanto para a mistura homogênea quanto para a mistura heterogênea, temos que ter no sistema duas ou mais substâncias em contato. Se definirmos misturas baseadas somente na presença de uma ou mais fases, corremos o risco de gerar confusão entre sistemas homogêneos e heterogêneos com misturas homogêneas e heterogêneas. Só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, observem esse copo de água com gelo. Apesar de ele possuir duas fases, água e o gelo, não podemos classificá-la como substância, visto que o gelo também é água, só que no estado sólido. Neste caso, o copo com gelo é classificado como um sistema heterogêneo e não como mistura heterogênea, tudo bem? Muitas substâncias que precisamos utilizar no nosso dia a dia precisam estar puras. Por exemplo, a água que utilizamos em nossas casas passa por um tratamento que envolve a retirada de contaminantes e eliminação de micro-organismos, de tal maneira que podemos utilizá-la sem corrermos riscos de nos contaminarmos com algo que pode prejudicar nossa saúde. Mas é claro que a água que chega nas nossas casas ainda possui alguns sais minerais dissolvidos. Para obtermos uma substância realmente pura, precisamos executar procedimentos de separação de misturas que podem variar de acordo com o tipo de mistura que temos. Por exemplo, no caso de misturas homogêneas, podemos utilizar a destilação simples ou a fracionada. A destilação simples ela é empregada geralmente para separar misturas entre líquidos e sólidos. A destilação consiste em elevar a temperatura do sistema de tal maneira a fazer com que o líquido entre em ebulição, passando para a fase de vapor, sobrando no sistema o composto sólido que estava antes dissolvido em solução. Um exemplo seria a destilação de uma mistura de sal e água. Se pegarmos um pouco dessa solução e colocarmos numa panela e aquecer, a água vai evaporar e o sal ficará no fundo da panela. Em laboratórios de química, utilizamos sistemas de destilação montados com vidrarias específicas, de tal maneira que podemos, inclusive, condensar o vapor gerado no aquecimento para recuperarmos no final tanto o composto sólido quanto o líquido. Já a destilação fracionada é um procedimento que executamos para separar substâncias líquidas e que possuem temperaturas de ebulição diferentes o suficiente para que possamos retirar uma substância inicialmente, deixando a outra no sistema. Nesse caso, estamos nos referindo a uma mistura entre dois componentes. Um exemplo é a separação da água e do etanol. Como o etanol tem uma temperatura de ebulição menor que o da água, podemos aquecer o sistema até a temperatura do etanol para evaporar ele primeiro. Mas existe um porém. Existem misturas de líquidos que podem, dependendo da quantidade que cada uma possui no sistema, gerar uma mistura que denominamos de azeótropo. Nesta situação, as misturas não são mais passíveis de serem separadas eficientemente por evaporação, porque acabam saindo juntas na forma de vapor como se fossem uma substância pura.
mas isso é algo para buscarmos entendimento mais para frente, ok? Agora, no caso de misturas heterogêneas, a depender dos componentes, podemos utilizar os processos denominados de decantação, filtração e dissolução fracionada, por exemplo. A decantação é uma técnica de separação de misturas heterogêneas entre líquidos ou mesmo entre líquidos e sólidos. Como exemplo, temos a mistura da água e a areia. Se pegarmos um copo de água, adicionarmos areia e mexer com uma colher, a areia vai ficar suspensa na água. Se deixarmos o sistema parado, o sólido deposita no fundo do copo, e esse processo é denominado de decantação. Já a filtração é empregada para separar misturas heterogêneas entre líquidos e sólidos. Para isso, utilizamos filtros que permitem o líquido passar retendo o sólido. Podemos, por exemplo, utilizar a mistura de areia e água que já citei anteriormente e passar ela por um filtro de papel utilizado para o preparo de café. Se você testar isso em casa, você verá que a água passa pelo papel, podendo ser coletada em um recipiente e a areia vai ficar retida no papel. Por fim, temos a dissolução fracionada, que consiste em utilizar a solubilidade das espécies químicas como método de separação. Imagine que você tem uma mistura de sal de cozinha e areia. Se nosso objetivo é separar esses componentes, podemos adicionar água ao sistema. O sal, por ser solúvel em água, gerará uma mistura homogênea, ficando em solução com a água, enquanto que a areia, por ser insolúvel, ficará no fundo do recipiente que estamos utilizando no processo. Neste ponto, já fizemos basicamente a separação por meio da solubilização do sal. Mas se quisermos ter os componentes dessa mistura completamente separados, ou seja, em recipientes diferentes, podemos aplicar o conhecimento que já adquirimos anteriormente. Analisem comigo. Após adicionarmos água ao sistema, o sal dissolve na água e a areia fica depositada no fundo do recipiente. Podemos pegar esse sistema e realizar uma filtração. Com isso, conseguimos separar a areia, que ficou retida no filtro, e a solução de água e sal. Para recuperarmos o sal que está dissolvido na água, basta fazermos uma destilação simples, como já discutimos anteriormente, para que tenhamos o sal de cozinha separado ao final da destilação. Legal, né? Bom, pessoal, aqui estão algumas referências nas quais vocês podem encontrar o conteúdo discutido nesta aula. Lembrando que faz parte de um processo eficiente de aprendizagem a leitura e a prática. Então não deixem de fora essas duas outras etapas importantes do estudo de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa discussão e se você gostou, compartilhe com seus amigos e se quiser, deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários. Obrigado por assistir, grande abraço e até a próxima videoaula.